Oi, gente! Hoje eu tô aqui para tratar de um assunto muito especial para mim. É um assunto que eu nunca trouxe em vídeo nenhum, nunca expus na internet de nenhuma forma. E eu vim contar hoje para vocês, abrindo o coração, sobre como foi a minha trajetória com ansiedade e como eu consegui superá-la. Aproveitando que estamos no mês do Setembro Amarelo, resolvi abrir a minha própria história de vida e de superação para encorajar você sobre esse assunto. E tudo começou em agosto de 2018, uma das fases mais difíceis e complicadas da minha vida em termos de saúde mental. Ocorreram vários problemas na minha vida ao mesmo tempo, no âmbito familiar, muitas preocupações. Eu estava em um relacionamento na época que não deu certo, então várias coisas foram culminando para o meu adoecimento. Na época, tudo começou a desmoronar. Na época, eu estava fazendo meu penúltimo ano de faculdade. Ou seja, era para me concluir naquele ano. Mas eu comecei a ter tantas crises fortes de ansiedade que eu não conseguia mais sair de casa sozinha. Eu acabei atrasando um ano da minha faculdade, porque eu só conseguia fazer uma disciplina por semestre em 2019. Isso mesmo, eu fiz 6 meses apenas uma disciplina e no outro semestre eu fiz 2. Então, nesse ano eu acabei atrasando a minha formação por um ano, ou seja, o que era para eu concluir em 5 anos, eu concluí em 6, porque eu só consegui fazer uma cadeira em um semestre. E no outro semestre de 2019 eu consegui fazer 2. Isso mesmo. E com isso, eu só conseguia sentir que o meu mundo estava caindo, né? Que os meus sonhos, que os meus planos estavam todos indo embora. Eu não me sentia mais eu mesma, eu não me sentia mais capaz de voltar a viver uma vida normal, não sentia capaz de recuperar. Eu me sentia sem esperança, me sentia como se a minha vida nunca mais fosse ser a mesma. Para vocês terem uma noção, eu não conseguia nem sair na rua sem me sentir com medo ou insegura. Aqui do lado da minha casa, perto da minha rua, tem uma pracinha e eu sempre costumei levar a minha cachorrinha para dar uma voltinha. Nessa época, eu saía trêmula, muito insegura, com medo, com a sensação de que a qualquer momento eu ia cair no chão ou ia acontecer alguma coisa. Tudo me deixava muito assustada e nervosa nessa época. Nessa época, tudo que eu sentia era instabilidade, angústia, medo, incerteza, dor, sofrimento por eu já não me reconhecer. A ansiedade me consumia noite e dia de uma tal forma que eu não via mais nenhuma saída, não via mais nenhuma esperança de voltar a ser quem eu era. Uma jovem cheia de sonhos, cheia de objetivos, com vontade de viver, com vontade de viajar. Eu sentia tanta dor, eu sentia tanta tristeza, porque eu já não me via mais realizando nenhum desses sonhos, porque a ansiedade me impedia de fazer coisas simples no meu dia a dia. Então eu me pensava assim, como que um dia eu vou pegar um avião, vou viajar? Como que um dia eu vou realizar esses sonhos? Como que eu vou conhecer lugares novos se eu não consigo nem sair perto da minha casa direito? Todos os dias eu dormia e acordava com a sensação de estar saindo do olho do furacão. Então isso me gerava uma dor profunda. A sensação é de nunca ter paz. Mas apesar de todo esse meu sofrimento, eu mantinha a minha fé. Eu tinha certeza que Deus estava cuidando de mim em meio ao meu sofrimento. E é importante ressaltar que ter fé não me impediu de viver as angústias que eu passei, mas me ajudou a sair de todas elas, lutando dia após dia. Nessa época, então, eu reuni forças que eu não tinha e procurei ajuda. Fiz terapia, fui ao psiquiatra, fiz uso de medicação ansiolítica por 8 meses. E na época eu contei com o apoio da minha mãe, com o apoio de uma prima e com o apoio do meu marido, que na época era meu amigo. E foi fundamental nesse momento para mim ter apoio, ter ajuda. E então, dentro desse processo, eu fui me recuperando pouco a pouco, fui me reconstruindo dia após dia. As crises foram diminuindo, foram cessando. Eu fui retomando a minha vida passo a passo, aos poucos, porque esse não é um processo linear e nem rápido. Foi difícil, foi demorado, mas eu fui conseguindo superar essa ansiedade dia após dia com muito esforço. Não foi um processo nada fácil. Quem passa por isso sabe do que eu estou falando. Mas tudo isso me fez sair desse processo mais forte, mais madura, mais resiliente, mais corajosa. Hoje eu consigo ver o propósito disso tudo. Eu consigo ver o que eu não conseguia enxergar quando eu estava imersa naquele sofrimento. Eu vejo claramente que tudo que eu passei foi importante e foi necessário para eu ser a pessoa que eu sou hoje, para ter sabedoria,
para ter amadurecimento, principalmente para exercer a minha profissão, a minha grande missão como psicóloga. Pois eu entendo, eu sei e conheço de muito perto muitas das dores que os meus pacientes me trazem, porque eu senti muitas delas na pele e sobrevivi. Então a minha missão hoje é trazer esperança para as pessoas que sofrem da mesma coisa que eu sofri e de muitas outras coisas, e dizer que é possível sim voltar a viver, a sonhar, a brilhar, a ter esperança, mas isso só pode acontecer se você busca ajuda na hora certa e nas pessoas certas. E então, graças a Deus, eu consegui ressignificar as minhas dores e transformar todo aquele sofrimento que eu vivi em experiência para ser útil na vida de quem precisa hoje. Hoje sim eu vejo que tudo teve um propósito e que Deus foi o principal que me fortaleceu, que segurou nas minhas mãos e não me deixou cair, não me deixou desistir, para me tornar na pessoa que eu sou hoje. Sem Ele, com certeza eu não teria conseguido. A minha fé me ajudou demais a superar esse momento difícil. Foi essencial, assim como a rede de apoio que eu possuía, que não era grande, mas era suficiente para mim, assim como a terapia, assim como a ajuda medicamentosa. Foi o conjunto dessas coisas que me ajudou a ficar bem de novo. Não foi só nenhuma coisa nem outra, foram todas. Então, eu resolvi te contar a minha experiência para te dizer que é possível sim voltar a sonhar, voltar a viver, voltar a ser você, a realizar os seus sonhos e a ficar bem de verdade depois de um longo período em sofrimento mental. Eu sou a prova viva disso. Eu não sei o que você está passando hoje, se é por ansiedade, se é por depressão, se você perdeu o encanto pela vida. Eu só sei que você pode vencer isso se você buscar ajuda em tempo oportuno, no lugar certo, com os profissionais certos, com as pessoas certas que você confia. Assim como eu fiz. Você não está sozinho e nem precisa enfrentar as suas dores sozinho. Tudo que você carrega sozinho é muito mais difícil de suportar. Então, busque ajuda. Você vai vencer, assim como eu venci. Vai ficar tudo bem.